Olá, o meu nome é Sérgio Rodrigues, dou-te as boas-vindas a mais um episódio e hoje quero fazer-te uma pergunta. Que filhos estás a deixar para o teu mundo? Ou que filhos vais deixar para o teu mundo, se for o caso de ainda não seres pai, ok? Antes de mais, deixa-me dar-te aqui só uma pequena nota. Estou novamente doente, aqui há 2 ou 3 semanas não consegui sequer gravar, agora entretanto voltei a estar doente. Estas mudanças de temperatura são absolutamente horríveis, mas consegui manter aqui esta regularidade e voltar a falar contigo. Por isso, se a voz falhar de vez em quando, se houver aqui uma tosse pelo meio, já sabes como é que isto funciona. Se já ouviste outros episódios, sabes que eu gravo, sabes que há gravações sem cortes e por isso vamos simplesmente falando e desculpa-me desde já se por acaso houver alguma interrupção desse género, ok? Este tema de hoje pode parecer que não tem nada a ver com finanças e, na verdade, tem e não tem, ok? Quando eu te faço a pergunta que filhos queres deixar para o mundo, obviamente que eu estou a tocar muito nas pessoas que ou já são pais ou que estão na proximidade de o ser, como é o meu caso. Eu estou a gravar este episódio a meio de maio de 2024 e daqui a pouco tempo irei ser pai, mais ou menos na altura do verão. Mas para quem ainda não é, mas eventualmente tem planos de o ser, fica também para pensar sobre isso. E isto é uma coisa que vai muito além das finanças. E porquê é que eu me lembrei de trazer este tema? Porque há poucos dias fui dar um workshop a uma escola secundária, a Associação de Estudantes convidou-me e eu, gentilmente, obviamente que aceitei o convite. Como habitualmente o trabalho que eu faço é do ensino universitário para a frente, digamos assim, ou seja, já mais para o lado dos adultos, mas neste caso, e sendo eu um grande defensor da literacia financeira, da educação financeira, o mais cedo possível, obviamente que não ia deixar de passar esta oportunidade, até porque já fiz um trabalho numa outra escola secundária que correu muito bem e por isso tinha aqui a oportunidade de chegar novamente a mais alunos mais novos e, no fundo, fazer aquilo que eu defendo, que é começar o mais cedo possível a falar de educação financeira com os jovens. E então fomos fazer esta sessão, alunos de ensino secundário. Estamos a falar de um auditório com mais ou menos 100 alunos, mais coisa, menos coisa. O que é que eu te posso dizer? Posso dizer que mais ou menos 10%, 9, 10 alunos estavam realmente interessados naquilo que eu tinha para dizer, ok? A sessão não era obrigatória, mas também não era uma inscrição, mas basicamente quem fosse àquela sessão estava dispensado de ir à aula e tinha a falta justificada e por isso se me estás a ouvir, seguramente também já foste aluno do ensino básico ou do ensino secundário e se calhar nessa altura irias tomar exatamente a mesma decisão, mesmo que aquilo até nem fosse muito, muito interessante, entre isso e ir às aulas, mais vale ir ali. Então, eu tinha apenas mais ou menos 10% dos alunos realmente interessados, realmente comprometidos, com alguns até com algum conhecimento sobre esta área das poupanças e dos investimentos, que foi essa a abordagem que fiz. Eu tentei sempre ir buscar tópicos, porque obviamente, por exemplo, o mundo do futebol agrada a muita gente, e estamos numa altura em que o Sporting tinha acabado de ser campeão, e quando estava a falar de obrigações, de investir em obrigações, eu usei o exemplo do Sporting, das obrigações do Sporting, que era uma coisa relativamente recente, e por isso tentei sempre buscar temas que lhes agradem de uma certa forma, para termos ali o tema um bocadinho mais animado e mais próximo, digamos assim. E então tinha ali 9, 10 alunos sensivelmente que já sabiam algumas coisas, que estavam interessados, que perguntavam, que respondiam às minhas questões, que participavam, com perguntas até bastante legítimas e muitas vezes muito pertinentes, porque é a vantagem de falarmos com alguém que está menos por dentro disto, é que tem aqui uma mente muito mais aberta, se estiver realmente interessado, e vai colocar questões que se calhar nós nem nos lembrávamos por já estarmos um bocadinho mais formatados, digamos assim, para este mundo, e por isso houve ali de 9 a 10 alunos que realmente estavam muito interessados. Depois tinha, talvez, sei lá, 90%, aliás, 85%, que não estavam nem ali, não queriam minimamente saber daquilo. Ou seja, estavam ali, mas estavam no telemóvel, ou estavam quase a dormir de olhos abertos, não queriam estar ali, não participavam, não interagiam, não falavam, mas também não diziam nada, não chateavam, estavam completamente noutra. O que, de certa forma, preocupa-me um pouco. Eu estou a ler neste momento um livro que se chama Enganar o Diabo, do Napoleon Hill, que é o autor do livro Pense e Fique Rico, que é um livro também muito interessante. E este o Enganar o Diabo, eu já o tinha lido e agora estou a ler novamente, e é muito interessante. E ele lá fala dos aliados, ou seja, o aliado no sentido de estar alheio a tudo, que é um bocadinho isto que aconteceu aqui. Tínhamos ali 85%, 85 alunos que ali estavam, completamente aliados daquilo tudo. Não estavam sequer ali, não queriam saber, estavam no mundo deles e pronto, mas estavam ali no canto deles. E depois tínhamos ali sensivelmente uns 10%, mais ou menos. Por isso, 10% concentrados, desculpa, deixa-me fazer as contas a ver se não dá aqui mais do que 100%. 10% concentrados, 80% completamente fora e outros 10%
que estavam muito concentrados nas suas próprias coisas e que não tinham problema absolutamente nenhum em falar, em mudar de sítio, em conversar, em rir, em partilhar vídeos no telemóvel, completamente a desrespeitar os seus colegas, os seus professores, porque havia professores na sala também que estavam a acompanhar as turmas, a mim enquanto convidado barra formador, e por isso havia ali um grupo de mais 9 ou 10 jovens que estavam era na deles e queriam fazer o que eles quisessem. A sessão foi mais ou menos uma hora e pouco, e eu perdi a conta à quantidade de vezes que eu ou algum dos professores que estava na sala os chamou a atenção, pediu para eles fazerem menos barulho, para, lá está, pelo menos não chatearem, no fundo juntarem-se àqueles 80% que lá estavam. Nunca resultou. Havia, inclusive, alunos a responder de volta aos professores, ainda meio a gozar com a situação. Uma falta de respeito completa. Chegou a ser alegado mesmo esta questão, que é, ok, não querem aprender, não aprendam, estão calados. É uma questão de educação, de respeito em relação ao convidado, em relação ao formador. Nada resultou e, inclusivamente, um dos alunos chegou mesmo a ser expulso da sala e nem isso resultou, porque ele foi expulso mais ou menos a meio, tinha passado um pouco mais de metade da sessão e não fez diferença absolutamente nenhuma. Eu, enquanto formador, enquanto orador, tenho alguma experiência, ou bastante experiência nisto, tenho uma série de técnicas e de táticas para, no fundo, gerir a interação das pessoas, gerir a atenção das pessoas, tentar que elas não se dispersem, que elas estejam concentradas. Eu tentei de tudo, mas lá está. Eles não queriam estar ali e queriam, acima de tudo, boicotar tudo aquilo, porque eles não queriam, nem queriam que ninguém estivesse. Eles queriam estar a fazer o que eles quisessem e era daqueles casos onde claramente eles queriam era estar lá fora a fazer outra coisa qualquer. E esta questão do preocuparmos com os filhos que deixamos para o mundo, isto não é da minha autoria, eu li isto algures, já não sei onde, confesso, mas nesta sessão foi um exemplo muito óbvio do que é que isto significa. Porque estamos a falar de 10 jovens de 14, 15 anos, que me preocupa um pouco que jovens são aqueles que estão no mundo e que vão ficar para o mundo. Porque, obviamente, se eles estão assim e se são assim, não é por milagre, ok? Claramente há uma questão de educação, de formação, nestes 15 anos da sua vida, que os levou a comportarem-se daquela forma, ok? E preocupa-me o que é que vai ser daqui para a frente. Porque se os primeiros 15 anos de formação de base os levaram até aqui, não sei o que é que será daqui para a frente. Obviamente, pedagogia, educação infantil ou educação de jovens, psicologia não é a minha área, como é óbvio, e obviamente que eu sei e conheço algumas situações de pessoas que foram um terror, digamos assim, até ali ao secundário, e depois a coisa até se resolveu, e são pessoas super educadas e respeitosas e conseguiram andar para a frente e progredir nas suas vidas, mas preocupa-me um pouco mais uma perspectiva que é que jovens são estes que estão no mundo e que jovens são estes que vão ficar para o mundo. Obviamente que aqueles 80% que não estavam sequer ali também preocupam um pouco, ok? Porque não estão ali, mas também estão, mas não estão, não querem saber, mas também não participam. Ou seja, são os tais aliados, e eu acho que muitos dos problemas que nós temos enquanto sociedade, e Portugal não é caso único, mas acho que é especialista, ou um dos especialistas nisto, nós temos muitos problemas porque temos muita gente aliada, muita gente que não faz nem deixa fazer, não anda para a frente nem para trás, simplesmente vai ao sabor da maré, deixa-se andar, e são estes, se calhar, estes 80 jovens que ali estavam, que se calhar vão depois entrar no mercado de trabalho daqui a uns anos, naquele trabalho depois não procuram progressão, estão sempre à espera que alguém lhes dê um aumento para eles fazerem mais, e por isso temos aqui uma componente muito grande de pessoas, ou de jovens aliados, que depois vão ser adultos aliados, muito provavelmente, ok? E por isso, estes 80% também me preocupam, os 10% obviamente preocupam numa perspectiva diferente, e eu quero-te lançar este desafio para perguntar se já és pai, que filhos é que estás a deixar para o mundo, se vais ser pai em breve, ou se, pai ou mãe, logicamente, e se vais ser pai em breve, ou então, se faz parte dos teus planos ser algures na tua vida, pensa nisso. O que é que filhos é que vais deixar para o mundo? Obviamente preocupa também que mundo é que vais deixar para os teus filhos, logicamente, mas preocupa-te nesta parte que filhos é que vais deixar para o mundo. Como eu estava a dizer, eu vou ser pai daqui a alguns meses, ok? No verão de 2024. Eu não sei que pai é que vou ser. Eu vou ser pai pela primeira vez e sou aqui completamente honesto e transparente nesta conversa contigo. Eu não sei que pai é que vou ser. Eu nunca fui pai, não sei. Vou fazer o meu melhor, isso eu sei de certeza. Vou fazer o meu melhor, vou com o melhor que eu puder, o melhor que eu souber. Vou cometer erros naturalmente, vou aprender com eles, vou fazer o melhor por evoluir, vou dar o meu melhor, isso é garantido e logo se vê o que é que acontece. No entanto,
Coisas como, por exemplo, a educação e o respeito são valores para mim inabaláveis, são valores para mim que me foram passados na minha educação e que eu considero completamente inegociáveis e são coisas que eu irei passar para a minha filha desde o primeiro momento, ok? Não tem nada a ver, lá está, não tem nada a ver com que carreira é que ela vai seguir, se vai interessar-se por finanças ou não, não tem nada a ver se vai ser uma ótima aluna, se vai para a faculdade, que trabalho é que vai ter, não é nada disso. Nós podemos ter super bem formados academicamente e não termos educação nenhuma, ok? Temos uma educação académica, mas não temos educação cívica social nenhuma, e podemos não ter educação académica praticamente nenhuma e sermos umas referências em termos de educação e de respeito pelo mundo e pelos outros, e por isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? E por isso eu não sei o que é que a minha filha vai ser em termos de educação académica, em termos de trabalho, de finanças, eu não faço ideia, ok? Logo se verá que caminho é que ela vai seguir, mas independentemente disso, estas situações, na minha opinião, não podem acontecer, e se algum dia acontecerem, eu então saberei que alguma coisa não correu bem ou não está a correr bem, ok? Eu não quero de forma nenhuma que um dia a minha filha seja responsável por alguém se sentir como eu ou estes professores se sentiram nesta sessão. Isso para mim é inegável. O que eu quero é que ela esteja interessada, que ela seja ativa por várias coisas, nem que seja o exemplo daqueles 10% que estavam interessados. Nem que seja para depois estarem interessados, saírem de lá e pensar, não é nada disto. Não gosto disto, isto não, afinal não gosto assim tanto, isto não é um tema que não me interessa, mas estiveram atentos, estiveram participativos, para depois poderem formular a sua opinião fundamentada de estarem ou não interessados naquele caminho. Porque mesmo os 80% que lá estiveram, que não ouviram nada, ou praticamente nada do que eu disse, não houve valor acrescentado nenhum. Eles estiveram lá, não ouviram nada, por isso não fazem ideia se o que eu disse é importante, se é interessante, se eles gostam, se não gostam. Eles não sabem. Os outros 10%, uns hão de ter gostado, espero eu, outros nem por isso, mas eu contribuí para que eles possam ter essa decisão tomada de uma forma consciente e de uma forma saudável. Têm mais informação do que tinham antes e agora decidem o que é que querem fazer. E por isso, eu irei fazer o meu melhor, em primeiro lugar, para garantir que a minha filha não falta ao respeito, não falta à educação a ninguém, seja em que situação for, e o máximo possível que não seja uma aliada, que ela se interesse por coisas, que ela queira aprender coisas, para que depois possa tomar conscientemente a decisão se quer ou não aprender mais sobre aquilo, fazer alguma coisa com aquilo, mesmo que ela tome decisões completamente diferentes das minhas, em termos de opiniões, em termos de caminho que quer seguir, eu não tenho problema absolutamente nenhum, desde que essas opiniões sejam realmente fundamentadas, conscientes e a levem a um sítio que seja bom para ela, que a faça feliz, que a faça sentir realizada, mesmo que eu até não me identifique propriamente com elas, o que me interessa é que sejam tomadas em consciência, ok? Por isso, este tema de hoje não toca propriamente a finanças, ok? Foi aqui uma coisa um bocadinho diferente, mas é uma, como sabes aqui este podcast, este canal, é sempre uma forma de eu trazer temas para conversa, que eu gosto sempre de trazer temas um pouco diferentes. Obviamente que 99% dos casos é relacionado com finanças, é esse aqui o meu grande objetivo, continua a ser educação financeira, mas de vez em quando gosto de trazer temas um pouco diferentes, contribuam para o teu desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto profissional, e aqui achei que era um tema interessante para te pôr a pensar nos filhos que vais deixar ou que estás a deixar para o mundo e não só no mundo que estás a deixar para os teus filhos. Espero que tenhas gostado deste episódio. Não te esqueças de deixar aqui o gosto ou seguir no canal onde estiveres a ver ou ouvir este episódio. Se tiveres algum tema que gostasses que eu abordasse numa próxima conversa, basta deixares um comentário, enviares uma mensagem nas redes sociais ou e-mail e eu tenho todo o gosto em ir ao encontro dos teus pedidos. Muito obrigado e até para a semana.